Olá, boa noite. A polícia de Sorocaba divulgou imagens de um assalto que terminou com uma vítima baleada. Com a cena do crime, a população agora pode ajudar na denúncia do suspeito. Olha a reportagem. O assalto foi em um supermercado no bairro Paineiras, no fim de março. Um dos ladrões, de camisa verde, mostra o revólver e chega a encostá-lo na cabeça de uma funcionária. Ele pega aproximadamente R$1.000 de 2 caixas. Um fiscal do mercado tenta segurá-lo e, na briga, os dois vão parar na rua. Assustado, um cliente tira uma criança do carro e se afasta do local. O fiscal levou 3 tiros, 2 nas costas e 1 no braço. Depois do confronto, o ladrão foge em um carro que para bem em frente ao supermercado. Pelas imagens, a polícia identificou o carro e localizou a família proprietária do veículo. De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais, o motorista de fuga era um adolescente de 17 anos. Ele ainda não foi encontrado. Já o assaltante que aparece nessas imagens é investigado. Para a polícia, a atitude do fiscal foi muito arriscada. É importante não reagir, obedecer às ordens naquele momento e deixar que a polícia depois tente capturá-lo. A polícia de Jundiaí pediu a transferência para Itupeva. A mulher que esfaqueou um homem no terminal de ônibus da Vila Arins, em Jundiaí. O crime foi ontem à noite. Com medo de gravar entrevista, testemunhas nos disseram que a vítima estava em um ônibus quando se envolveu em uma briga com outro rapaz que estava com a agressora e o filho dela. Logo que o ônibus parou na plataforma, a mulher atacou o rapaz que brigava com o marido. As facadas atingiram o braço e o tórax dele, que continua internado no Hospital São Vicente. A mulher vai responder por tentativa de homicídio. E a polícia de Itu prendeu uma quadrilha suspeita de roubar carros. 6 pessoas foram levadas à delegacia. Segundo a polícia militar, o grupo estaria roubando 9 carros de um caminhão cegonha quando foi flagrado. O caminhoneiro que trouxe os veículos de salto também é suspeito de fazer parte do esquema. Na cidade foram encontrados mais 4 carros em um estacionamento e um outro veículo na cidade de Itu. Segundo a polícia, na casa de um dos suspeitos, em Dayatuba, foram encontrados documentos e materiais utilizados para alterar os carros que depois seriam vendidos. Todos foram encaminhados ao CDP de Sorocaba. E ainda no combate ao roubo de carros, em uma única noite, a Guarda Civil Municipal de Sorocaba recuperou 3. Um rapaz de 18 anos foi preso por receptação e encaminhado ao CDP da cidade. Um carro foi localizado no bairro Vitória Régia, outro no bairro Sorocaba Parque. O motorista e o passageiro desses fugiram e abandonaram o veículo. E o terceiro veículo foi encontrado abandonado próximo ao Parque das Águas. A Guarda Civil conta também com o apoio da população para denúncias. Todos podem ligar para o telefone 199. Um idoso de 83 anos morreu depois de sofrer um acidente envolvendo o carro que ele dirigia e um caminhão na rodovia que liga Piedade a Votorantim. Segundo a polícia militar, Pedro da Silva Arcanjo fez uma ultrapassagem em local proibido e morreu no local. A cabine da carreta se desprendeu da carroceria e o piso que estava sendo carregado se espalhou pela pista. O motorista do caminhão nada sofreu. O Noticidade mostra hoje que em 9 dias, 8 pessoas foram mortas por motoristas embriagados. Nesta terça-feira, o Ministério Público enviou para a Justiça a acusação contra mais um motorista. Desta vez, a batida que terminou em morte foi em Votorantim. Beatriz e Maicon, de 28 anos, já tinham marcado o casamento para o segundo semestre deste ano, mas os sonhos do estudante de arquitetura e da técnica em química foram interrompidos de forma trágica no último dia 30. O acidente foi nessa avenida, no bairro Vila Nova. Os dois estavam em uma moto e foram atingidos por um carro que invadiu a contramão. O motorista, de acordo com a polícia, estava embriagado. Maicon e Beatriz chegaram a ser levados para o Hospital Regional em Sorocaba, mas não resistiram aos ferimentos. Abalados e com medo, as duas famílias não quiseram gravar entrevista. No boletim de ocorrências, o caso foi registrado como homicídio culposo, sem intenção de matar, e foi determinada uma fiança para que o motorista fosse solto. Mas a promotoria da cidade pediu a anulação dessa fiança. Decorrente do fato dele ter dirigido embriagado
em alta velocidade, invadido a contramão de direção e se chocado frontalmente contra a motocicleta onde estavam as vítimas. A juíza da Vara Criminal de Votorantim atendeu ao pedido e cancelou a possibilidade de fiança. O vigilante Márcio de Oliveira Reres continua preso. O Ministério Público enviou denúncia à Justiça e pede que o caso vá para a júri popular. Se não conseguir nenhum alvará de soltura de um tribunal superior, no caso o Tribunal de Justiça de São Paulo, a nossa expectativa é que ele permaneça preso até o julgamento, e o nosso pedido é que o julgamento se faça perante o tribunal do júri, não é? Porque a acusação contra ele a partir de agora é de crime doloso e não de homicídio culposo. A atitude do promotor Wellington Veloso mostra que a justiça pode sim fazer com que as pessoas paguem pelos erros. E falando em acidente que termina com a morte de vítimas, esteve hoje na delegacia de Sorocaba o motorista que matou os 6 jovens e deixou 6 feridos no fim de semana. Em frente à delegacia, a tia de Amanda Alquati, de 17 anos, uma das mortas no acidente. Ela queria ver o homem que considera culpado pela tragédia. Recebi até hoje de manhã no noticiário de manhã, aí eu vim para cá. Queria ver ele de perto, mas cheguei tarde. Fábio Hiroshi Hattori ficou por menos de meia hora na delegacia. Ele não quis prestar depoimento, disse que só fala em juízo e retornou ao CDP. Os advogados foram embora sem dar entrevistas. Nesta terça-feira foram ouvidas 3 das 5 vítimas que seguem em estado estável no hospital regional. Thaís, que recebeu alta, foi ouvida nesta segunda-feira, mas os jovens não ajudaram muito nas investigações, já que não se lembram de nada. Algumas só lembram de terem acordado já no hospital e outras ainda quando eram transportadas na ambulância. A principal testemunha do caso é um representante comercial de 29 anos. Ele trafegava pela rodovia Raposo Tavares no último domingo e foi ultrapassado pelo carro de Fábio, que, segundo ele, estava em alta velocidade. Mais pra frente, ele viu toda a tragédia e ajudou no socorro às vítimas. Ele já foi ouvido. Essa pessoa trafegava na faixa de 80, 90 km por hora e pela facilidade, a forma como que foi ultrapassado pelo condutor, chega-se aproximadamente a uma velocidade de 130, 140 km por hora. No local do acidente não existem câmeras da concessionária responsável pela Raposo Tavares. O que há é uma outra filmagem de um outro estabelecimento particular que registra a saída de um grupo muito grande de pessoas na pista e que saíram dessa festa. Para finalizar o inquérito, foi ouvido também o proprietário da chácara e deve ser ouvido ainda o organizador da festa em que as vítimas estavam. Não há responsabilização criminal, não há como responsabilizado pelas mortes ou pelas lesões. Nós temos informações de vítimas que estiveram na festa e que disseram de forma contundente que a venda de bebida alcoólica era liberada, não era exigida para entrada e muito menos para a venda no balcão dos bares que existiam lá nesse local, a exigência da apresentação de qualquer documentação sobre idade. Então, quem responde aí é o organizador e responsável pela festa, que aí já é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A polícia tem até terça-feira para finalizar o inquérito. Que mantenha esse assassino preso, né? Porque acho que ele preso é o melhor lugar para ele refletir o que ele fez. E nós temos uma informação extraoficial de que o relaxamento de pena foi negado pelo juiz. Isso significa que o motorista fica preso, sim, até a conclusão do inquérito. Independente de alvará ou não, ele bebeu, atropelou e matou. E o ponto de ônibus onde estavam os jovens que foram atropelados neste domingo causa insegurança por quem utiliza o local diariamente. Veja a nossa reportagem. O flagrante de pedestres e ciclistas que se arriscam na travessia é constante. Eles enfrentam tráfego pesado para passar pela pista. A falta de passarela não é a única reclamação de quem mora no bairro Ipanema do Meio. O problema maior, segundo eles, é a estrutura precária quando o assunto é a espera por transporte público. Não há bancos e nem abrigo. O adolescente de 15 anos senta no guarda-reio até a chegada do coletivo. Às margens da estrada, a alternativa é ficar sob a sombra das árvores, longe do poste.
A gente também vai trabalhar de manhã, fica aqui. Tem pessoas que pegam o ônibus 5h40, né? E aqui está escuro. É perigoso esse lugar aqui. Aqui não tem estrutura, não tem iluminação. Aqui essas lâmpadas aqui nenhuma funciona. A preocupação aumentou entre as famílias após o acidente no último domingo. E são praticamente crianças que morreram nessa rua. E a gente também tem filhos aqui, né? Que atravessa de um lado para o outro, estuda, que faz curso. As crianças descem daquele outro lado, né? Todos os nossos filhos fazem curso, então desce aqui do lado e atravessar aqui. É perigoso. Segundo a concessionária que administra este trecho da rodovia, o local definido como parada de ônibus é protegido por barra de metal. O passageiro deve aguardar deste outro lado e só ultrapassar assim que o ônibus parar. Já a defesa do motorista que atropelou e matou os jovens informou que vai contratar perícia técnica particular para analisar a estrutura e as condições do local do acidente. Além do mato alto, a área de escape é pequena. Quem sai do ônibus desce a escada e passa em cima de uma valeta. Aqui não tem como, não tem nem espaço. Quando tem muita gente, não tem nem onde ficar. É perigoso, né? Fica muito encostado na grade esperando o ônibus, quando às vezes um se perde lá, vai e pega. É horrível. É bastante vezes o carro se perde lá, quase pega a gente. Neste vídeo gravado logo após a tragédia, o motorista comenta sobre o grupo. O carro tá batido aqui em cima, aqui, ó. Quase pegou a turma na ponta, ó. Eu acabei de passar aqui, não faz nem 5 minutos, e o pessoal tava tudo na beira da pista, tanto é que tava invadindo um pouco a pista. A polícia militar reforça os cuidados, principalmente às margens de rodovias. Quanto mais afastado da faixa de rolamento a pessoa esteja, menor vai ser o risco de ela sofrer qualquer tipo de acidente. Então, não ficar usando o acostamento para o trânsito, né? Seja de veículos ou de pedestres, aguardar o ônibus sempre na área de recuo, não ficar no acostamento aguardando o ônibus. De acordo com a Urbis, os pontos de ônibus instalados em rodovias atendem a especificações de segurança. Ainda de acordo com a empresa, o local onde aconteceu o acidente é seguro. Sobre os abrigos, são implantados de acordo com a demanda. Se nada for modificado, moradores temem por mais tragédia. Do jeito que está, vai morrer muito mais, né? Disseram que é seguro. Gente, será que estamos falando do mesmo lugar? Todas as pessoas que usam o local e que nos deram entrevista disseram que correm o risco. A gente vê, olha aí, a imagem que não tem cobertura nenhuma e o lugar é precário. E ainda a Urbis diz ter segurança. Será que alguém da Urbis pode, por favor, passar por este ponto de ônibus, que a gente não vê ponto de ônibus nenhum, né? Só uma placa. E reavaliar o que disseram? Olha, para que eu não cometa injustiça, o espaço aqui no Noticidade está aberto para uma entrevista ao vivo e a gente entender melhor, avaliar essa imagem.